Palestra Espaços de Aprendizagem, a Organização Espacial da Sala de Aula e o Ensino Híbrido. Convidamos o professor Glauco de Souza Santos. Gente, boa tarde para todos e todas. É um prazer estar aqui, agradecer aqui à Secretaria de Educação, a Carmen, que fez o convite. E quando a Carmen me fez o convite para essa palestra, eu me debrucei um pouco sobre o assunto e havia montado uma apresentação mais técnica. Mas aí não gostei muito da apresentação que eu havia feito, deixei ela de lado, mas foi importante porque nesse momento de construção da apresentação, fez com que eu refletisse um pouco sobre a minha trajetória como professor. E isso fez com que eu remodelasse a minha apresentação e trouxesse para vocês aqui um pouco esse caminhar, porque eu acredito que talvez seja o mesmo caminhar que todos vocês tenham feito aqui. E hoje, como gestores, diretores e supervisores de ensino, enfrentem talvez dificuldades parecidas com as que eu enfrento. Eu sou coordenador pedagógico de um colégio em São José dos Campos, de ensino médio, e também tenho professores dos mais diversos tipos, desde professores entusiastas pela tecnologia, até professores altamente resistentes à mudança e à transformação da sala de aula. Bom, esse caminhar, eu me formei como publicitário primeiro, trabalhei na área, e em um determinado momento da minha vida, me deu um estalo e eu falei, bom, eu não quero fazer isso para a minha vida toda. Eu quero fazer algo que eu possa transformar a vida das pessoas, que eu possa, de fato, promover a transformação. E aí, nesse momento, resolvi fazer outra faculdade, comecei de novo, prestei vestibular de novo, trabalhava e à noite estudava, e no último ano do meu curso de História, eu sou formado em História, licenciatura em História, eu resolvi abandonar o emprego que eu tinha, numa empresa da minha cidade, inclusive, a Embraer, que todo mundo acho que conhece, fabricante de aeronaves, e fui ser estagiário numa escola de periferia em Taubaté. Eu acho que a maioria conhece Taubaté pela grávida de Taubaté, né? Mas fiz toda essa mudança acreditando que aquele seria o meu caminho, acreditando que, através da educação, eu poderia transformar a vida das pessoas. Trabalhei na prefeitura de Taubaté, depois fui para a prefeitura de São Sebastião, depois voltei para Taubaté e depois entrei na escola que eu lecionei e agora atuo como coordenador pedagógico. Enfim, quando eu comecei a dar aula, quando eu entrei em sala de aula como professor e não mais como aluno, eu enfrentei algumas situações muito semelhantes, acredito eu, que todos os professores enfrentam. Apatia, desinteresse, desconexão com a aula, problemas com o celular, sempre. E aquilo me incomodava. E aí eu comecei a reparar que a minha aula era exatamente aquele tipo de aula que eu queria poder transformar. Então, eu me transformei professor reproduzindo o sistema. Mas, ora, por que isso? Porque eu passei 11 anos da minha vida estudando numa escola em que eu ficava sentado ouvindo o professor. Depois passei mais 4 anos numa faculdade e 4 anos na outra, mais 8 anos também sentado ouvindo o professor. Era natural que quando eu me transformasse professor, eu reproduzisse aquele cenário que eu passei praticamente minha vida toda. Então as minhas aulas eram enfadonhas, era eu falando o tempo todo e os alunos me ouvindo. E aí então eu falei, chega, se for para fazer dessa forma, volto para o que eu fazia antes. Se for para reproduzir o sistema, então é melhor não fazer. Aí, então, eu fui buscar, estudar, entender, tentar identificar o porquê dessa cena, dessa situação. E, principalmente, identificar os reflexos dessa situação em sala de aula, que, principalmente no ensino público, nós enfrentamos a questão do abandono escolar e da violência, muitas vezes. E, muitas vezes, esses reflexos são tratados de maneira equivocadas. Tanto a questão do abandono escolar, quanto a questão da violência. Ora, nós temos alguns exemplos no país
de verdadeiras intervenções militares no ensino. Algumas escolas que são cedidas à polícia militar ou ao exército como uma medida para sanar a questão da violência. É semelhante ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, nesse momento. É tapar o sol com a peneira. Porque a violência ou o abandono escolar, eles são reflexos, claro, de N fatores sociais, políticos, mas também da sala de aula. É desse aluno que não mais se interessa pelo espaço escolar chamado escola. Então, foi a partir daí que eu encontrei, primeiramente, o grupo de experimentação e ensino híbrido da Fundação Lehman e do Instituto Península, que me ajudou a abrir a minha cabeça, a minha mente, para outros modelos de ensino. E depois o mestrado na PUC, que a Graça, inclusive, é minha orientadora, que eu concluo agora, que também me ajudou a enxergar um pouco esse processo de ensino-aprendizagem, como que ele acontece, e a repensar a prática em sala de aula. Como bom professor de história, eu gostaria de fazer uma passagem do contexto histórico, de alguns períodos históricos, para a gente entender por que chegamos a este momento que temos que discutir a respeito do papel do espaço escola. Se a gente for pensar que durante toda a antiguidade e período medieval, basicamente só havia uma forma de se aprender, que era com os pais. Então, não havia ensino escolarizado, até mais ou menos século XVII, XVIII, você aprendia a profissão. Então, seu pai era marceneiro, seu pai era pedreiro, você ia seguir a mesma profissão que seu pai, que seu avô, você ia aprender com ele em casa, e esse seria seu futuro. Isso sofreu uma mudança muito radical, principalmente século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial. Então, quando a gente tem o advento das fábricas, das indústrias, você precisa de um número de trabalhadores, uma mão de obra gigantesca, e não dá mais para esperar uma formação da família, dos pais. Você precisa padronizar o ensino, preparar as crianças e os jovens para trabalhar nessas fábricas. Então, para o modelo fabril, você precisa da escola como nós conhecemos. Então, você precisa de milhares de alunos numa mesma sala, disciplinados, orientados, e passivos e recebendo aquele conteúdo, aquela informação, para depois operacionalizar aquilo. Então, um modelo de cópia. Só que o mundo mudou, desde o século XIX, o próprio mercado de trabalho mudou, e hoje nós temos outros cenários de trabalho muito diferentes daquela antiga fábrica do século XIX, do filme do Chaplin, lá do início do século XX. Você tem outras profissões, outras configurações de trabalho. Hoje o trabalho é muito mais colaborativo, criativo, autônomo, exige mais o trabalho em equipe do que o trabalho individualizado, o trabalho especializado. E a escola? A escola ela também se modernizou no sentido de que você tem tablets, lousas interativas, material digital e tudo mais. Mas reparem bem nessa imagem, nessa fotografia. Você tem aí as crianças com tecnologia nas mãos, você tem uma TV tubo lá atrás, que não é bem uma tecnologia ultramoderna, atualizada, mas a disposição da sala continua exatamente a mesma. As crianças estão sentadas enfileiradas, está lá a professora no fundo da sala, a disposição da sala é exatamente a mesma, e muitas vezes o uso desse equipamento do tablet ou da lousa ou do material digital é utilizado da mesma forma que o livro de papel ou o caderno ou a lousa de giz. Ou seja, nós colocamos tecnologia, nós colocamos aparelhos, equipamentos digitais em sala, mas a gente precisa dar um próximo passo agora. Nós precisamos agora, nesse momento, repensar a nossa prática em sala para utilizar todo o potencial que esses equipamentos possuem. Então, a escola hoje, na verdade, assim, nos últimos tempos, ela vive um momento de reflexão, um momento de repensar suas práticas. E por isso a emergência desse seminário. Eu fico feliz em ver aqui o auditório lotado
de pessoas que estão interessadas justamente nisso, de pensar, olha, não dá mais para reproduzir aquele modelo antigo. A gente precisa repensar como trabalhar em sala de aula. E nós temos uma potencialidade hoje, que são as tecnologias digitais. Porque, veja, essa discussão do aluno como sujeito, do aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem, essa discussão a respeito de metodologias que sejam mais ativas, ela é antiga. Se você for pegar, Paulo Freire já falava um pouco disso, se você for pegar John Dewey, lá do início do século XX, já falava disso. Agora, por que isso veio, e por que isso está tanto em discussão nesse momento? Porque, a meu ver, nós temos uma ferramenta hoje, que são as ferramentas digitais, que elas trazem a oportunidade de a gente finalmente colocar isso em escala. Finalmente a gente aplicar metodologias ativas em grande escala. Então, as TDICs, né, as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas propiciam o aluno agora como sujeito desse processo, e não mais como ser passivo. Ele pode conduzir o aprendizado, ele pode gerenciar o próprio tempo, ele pode aprender dentro ou fora de sala de aula. Ele acessa a informação de qualquer lugar. Ele não precisa mais da escola, da biblioteca ou do professor para poder se informar sobre determinado assunto. Então, as tecnologias digitais, elas propiciaram essa libertação perante a informação. Então, nós temos hoje um potencial em mãos. Esses equipamentos, esses aplicativos, eles têm um potencial. E aí cabe a pergunta o seguinte: qual é o papel, então, do espaço escolar hoje? E a escola, para que serve? Se eu consigo acessar a informação, assistir uma videoaula na minha casa, no conforto da minha cama, se eu consigo acessar uma ferramenta como o Khan Academy, estudar matemática, em qualquer lugar, então para que serve a escola? E é essa pergunta que eu acho que nós precisamos fazer. Porque se nós quisermos competir como um fornecedor de informação, as escolas vão acabar. Nós vamos fechar esses espaços, porque não dá para competir com o Google, não dá para competir com o Wikipedia ou com outras ferramentas de informação. A escola tem que ser um outro espaço. A gente precisa repensar esse lugar. Esse não pode mais ser um lugar de apenas transmissão de informação. Ele precisa ser um lugar de produção de conhecimento de fato. E aí a gente precisa repensar o nosso papel enquanto professor, enquanto diretor, enquanto coordenador, o papel do aluno nesse processo. Que espaço é esse no século XXI e com essas ferramentas digitais que têm todo esse potencial de trabalho, de produção do conhecimento? Então, nós temos que pensar a escola e pensar que o espaço de aprendizagem hoje não é apenas a sala de aula, mas são múltiplos os espaços. Os meninos, eles aprendem em diversos lugares. A escola é um deles, onde eles podem aprender. Nós temos que pensar que a escola ela tem que ser um espaço de integração entre físico e virtual. A gente não pode abolir o uso de tecnologias digitais em sala ou o uso da internet, como se, olha, a internet você só pode usar lá fora. A partir do portão aqui para dentro, esquece da internet, esquece do celular, esquece do tablet. Ele precisa estar interligado, porque a vida do menino e a nossa vida, inclusive, ela é altamente interligada. O virtual e o físico, eles estão interligados o tempo todo. Nós precisamos pensar esse espaço escolar como um espaço dinâmico, um espaço de transição de alunos. Ora, ele precisa transitar entre a informática, a biblioteca, o pátio, a quadra, a sala de aula, porque a produção do conhecimento dinâmico exige também um espaço dinâmico. Não dá mais para você pedir para ele ficar 6 aulas sentado numa carteira para trabalhar ou aprender. E isso era na era em que ele precisava de um livro, em que ele precisava estar, às vezes, numa biblioteca consultando a Barça, por exemplo, que era pesado. Então o cara tinha que estar ali sentado lendo. Era uma outra dinâmica. Numa dinâmica virtual e rápida, nós precisamos de um espaço também que propicie esse dinamismo. A escola, ela também, e a sua hierarquia escolar, ela precisa ser um espaço mais aberto, fisicamente e
pensando nas nossas relações com os nossos alunos e professores, também um espaço mais horizontal e democrático. Hierarquia rígida e autoritária funcionava muito bem quando você tinha um sistema centrado na figura do professor, que ele detinha o conhecimento e a informação. Hoje, quando o menino pode acessar a informação em qualquer lugar, você vai ficar lutando eternamente com ele para tentar provar para ele que só você possui informação. Quando ele já sabe, ele já percebe que não, que a informação está em qualquer lugar. Você é mais uma fonte de informação. Então a gente precisa ter uma relação com esses alunos de forma mais democrática, ouvi-los, colocá-los no centro da discussão, colocá-los no centro do processo de aprendizagem. Uma organização mais horizontal, de igual para igual. Eu saí do tablado, dessa posição aqui que eu estou nesse momento, inclusive, e sentar do lado do meu aluno e produzir, trabalhar junto com ele. Eu trouxe hoje aqui 4 experiências, 3 com alunos e 1 com professores, para mostrar para vocês um pouco como que essa dinâmica muda e naturalmente ela muda. Você não precisa fazer um esforço para isso, né? O acesso à informação dentro do espaço escolar também precisa ser facilitado. Esse menino precisa transitar e acessar a biblioteca e a informática sem ter a necessidade de pedir autorização por escrito, carimbado, o Papa autorizar lá e tudo mais. Esse acesso aos equipamentos, eles têm que ser facilitados. É uma questão de construção de responsabilidade e autonomia. A gente precisa abrir o espaço e dar a responsabilidade para o aluno, desenvolver essa responsabilidade, que ele vá trabalhar bem nesse espaço, né? E, por fim, né, o acesso fácil à colaboração. Então, repensar o espaço escolar, o mobiliário do espaço escolar, o próprio prédio, né, a arquitetura desse espaço escolar, para que ele possa ser adaptado em diversas configurações. Não existe mais uma configuração de sala, mas você possa mexer na sua sala ou nos outros espaços da escola para que elas também propiciem o aprendizado. Acabou aquele tempo que a gente construía escola com a mesma planta do presídio. Lá em São Paulo isso acontecia. Então, hoje a gente precisa pensar o prédio escolar de uma outra forma, com uma outra arquitetura. E aí eu trouxe para vocês 4 experiências. 3 eu realizei como professor. Tem experiência do Fundamental 2, tem experiência do ensino médio também. E uma eu realizei agora recentemente, até por conta do mestrado, com a formação de professores, que eu acho que, para vocês que estão lidando diretamente com a gestão das escolas e com os professores, ela possa ser válida. Então, a primeira experiência que eu trouxe para vocês é um pouquinho do que o Fernando explicou sobre rotação por estações. Então, eu apliquei uma atividade com alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu estava trabalhando no conteúdo de Grécia, e eu queria trabalhar com eles um pouco a diferença. Até eu vou deixar se você puder dar um play aí no vídeo. Deixar o vídeo passando. A maneira mais adequada, com a interface mais favorável ao seu perfil e no momento mais apropriado. Então, o vídeo, na verdade, ele é mais para ilustrar a atividade, né? Então, eu tinha alunos aí de 15 anos e eu elaborei 3 estações para eles poderem estudar o conteúdo, Grécia, e eu queria principalmente que eles diferenciassem Atenas de Esparta, que é uma parte do conteúdo programático do primeiro ano do ensino médio. Então, eles tinham, na primeira estação, um vídeo. Na verdade, eram 2 vídeos, um vídeo falando sobre educação em Atenas e outro vídeo sobre a educação do menino espartano. E durante o vídeo, eu usei uma ferramenta chamada Zaption, que durante o vídeo apareciam perguntas na tela. Então ele ia assistindo, aparecia uma pergunta, aí eles respondiam. Eles continuavam assistindo, aparecia outra pergunta, e assim por diante, né? Então, para justamente ele poder fazer essa comparação da educação, tanto em Atenas quanto em Esparta. Saindo dali, ele tinha uma outra estação, outro grupo, em que ele ia trabalhar com uma pesquisa. Então, desenvolver a habilidade de pesquisa, que para a história isso é muito importante. Então, eu entreguei um link para eles. Nesse link tinha uma tabela no Google Docs, e eles precisavam preencher essa tabela. Então, era uma pesquisa direcionada. Eu falava exatamente quais eram os itens
que eu queria que eles pesquisassem, tanto sobre Atenas quanto sobre Esparta. Então eles faziam a pesquisa e iam preenchendo a tabela do Google Docs, e quem já mexeu com o Google Docs já sabe que conforme eles vão preenchendo, eu já consigo ver, os colegas já conseguem ver a tabela ao mesmo tempo. E na terceira estação, eles trabalhavam com um texto, análise de um texto histórico, e respondiam um questionário no Google Formulários, que também muito bacana de mexer, simples, fácil, intuitivo. Dá para você fazer prova, atividade, questionário de múltipla escolha, dissertativo, de todos os tipos possíveis. E eles, então, faziam análise desse documento histórico e respondiam as perguntas, e, ao mesmo tempo, eu já recebia as respostas, inclusive em forma de gráfico. Então, eu já conseguia visualizar quais eram as perguntas que eles mais acertavam, e quem é que tinha tido mais dificuldade naquela atividade. Eles poderiam escolher a estação que eles quisessem, e conforme eles fossem terminando, eles iam trocando. O importante era passar pelas 3 estações durante aquela atividade. Essa atividade durou 50 minutos. Então são atividades pequenas, que eu peguei um conteúdo e dividi em 3 atividades dentro da sala. E o que eu fazia durante esse momento? Eu ia caminhando com os alunos, eu ia sentando do lado de cada um deles e orientando o trabalho, e percebendo as dificuldades, as potencialidades, ia trabalhando junto com eles, e ali naquele momento eu conseguia perceber como que os alunos aprendiam aquele conteúdo, coisa que se eu ficasse na frente de sala apenas falando, eu jamais ia conseguir captar essa informação. Então essa foi uma experiência com rotações por estações. Uma outra experiência foi utilizando o modelo de laboratório rotacional. Então, essa também foi uma atividade que eu fiz com o primeiro ano do ensino médio, já na área de filosofia, não de história. Então, trabalhando os filósofos contratualistas. Então, Rousseau, Locke e Hobbes. E o laboratório rotacional, eles tinham 2 atividades, uma em sala e outra no laboratório de informática. Eu fiquei com eles em sala. Eles tinham uma análise de texto e um questionário para responder em sala, e eu ia orientando. Era uma atividade mais complexa, era uma atividade que exigia um conhecimento maior. Quando eles terminavam, eles se dirigiam ao laboratório de informática para realizar uma atividade com vídeo. Até mostro um pouquinho aí na imagem para vocês. A atividade do laboratório, necessariamente, tem que ser uma atividade que eles possam desenvolver sozinhos. No laboratório só tinha monitora de informática, por questões técnicas, elas para poder acompanhar ali caso o computador não funcionasse ou a internet não funcionasse. Mas eu ficava em sala. E é interessante você perceber, por exemplo, questões dos alunos como assim: professor, posso sair de sala? Professor, mas você não vai acompanhar a gente vai sozinho para o laboratório de informática? Gente, são alunos de 15 anos, primeiro ano do ensino médio. Então, mas, professor, se acontecer alguma coisa no laboratório de informática, tudo bem? Então, assim, é interessante perceber assim, como que os alunos também acabam absorvendo esse modelo de que eu tenho que ficar aqui quietinho, sentadinho, ouvindo, não posso sequer sair da sala de aula sem autorização, sem alguém me acompanhando. Né? Eu falei, não, pode, claro, vai lá, você tem que realizar a atividade, tem que terminar em uma aula essa atividade. Então, é uma transformação para o professor, mas também para o aluno. Né? O aluno também está em processo de transformação. E a terceira experiência, com sala de aula invertida, eu realizei com os 9º anos do ensino fundamental, em História. Eu estava ensinando nazifascismo e tinha um tópico do conteúdo que eu não queria fazer aula expositiva. Eu percebi que havia uma potencialidade nesse tópico para trabalhar o modelo de sala de aula invertida, que era a questão da propaganda e educação no nazismo e no fascismo. Então eu me aventurei, montei uma videoaula. É uma experiência interessante, só que dá um trabalho montar a videoaula. Levei uma semana produzindo essa videoaula. Ficou super amadora, mas deu conta do recado. E os alunos eles tinham que assistir em casa, antes da aula. Essa videoaula tinha uns 15 minutos, a videoaula ficou uns 12, 15 minutos, relatando um pouco o conteúdo, propaganda e educação no nazismo e fascismo. E em sala, eles precisavam trazer as anotações, as perguntas. Na verdade, eu pedi para eles fazerem 3 perguntas sobre a videoaula que eles assistiram. E em cima dessas perguntas, nós fizemos uma roda de conversa de 15 minutos, mais para poder
nivelar o conhecimento de todos eles, e aí, a partir daí eles fizeram uma atividade em cima da videoaula que eles tinham assistido em casa. O que me propiciou isso em sala? Aprofundar o conteúdo. Porque provavelmente eu ia gastar 2 aulas, uma expondo o conteúdo e a outra trabalhando o conteúdo em sala. Com a sala de aula invertida, eu já cheguei em sala e pude já partir de um ponto que os alunos já tiveram um contato prévio com o conteúdo. Então, eu pude aprofundar aquele conteúdo. Então, o trabalho ficou muito mais rico em sala de aula do que um mero trabalho de exposição de conteúdo, né? E relatos dos alunos, né, interessantes também. Muitos acharam divertido ver o professor em casa. Falaram, professor, achei legal ver você lá no YouTube e tal. Mas alguns relatos importantes. Muitos colocaram o seguinte, que... Professor, foi bacana, porque eu gosto de estudar mais à noite. Eu rendo melhor à noite. Então, 10 horas da noite, eu fui assistir sua videoaula. Professor, foi legal, porque eu estava assistindo, aí minha mãe pediu para eu sair, aí eu pausei, depois eu voltei na videoaula. Ou, teve uma parte que eu não entendi, eu voltei, assisti de novo, e aí eu entendi melhor. A pergunta é, quando é que em sala a gente poderia fazer isso? Voltar o tempo todo. Você não ia avançar nunca no conteúdo, né? Então, é uma potencialidade, que a ferramenta propicia. Você pode gravar com o celular, subir do YouTube, você pode pegar uma videoaula já pronta na internet, tem o YouTube Edu, que tem uma curadoria de videoaulas muito boa. Então, é uma potencialidade de utilizar com os alunos, e aí você faz o trabalho de aprofundamento em sala. E a última experiência que eu queria trazer aqui para vocês hoje, ela está relacionada à formação de professores. Então, até para a minha atividade do mestrado, eu organizei uma formação com 10 professoras do ensino fundamental 1 e 2 de um colégio lá em São José dos Campos. Eram professoras, tanto pedagogas, quanto professoras de ciências, de matemática e de inglês. Essa formação toda estava no modelo de sala de aula invertida, porque a formação era para que as professoras aprendessem a utilizar a sala de aula invertida. Então, a própria formação já estava nesse modelo. Basicamente, a formação ela aconteceu durante 2 meses, eram encontros quinzenais, foram 4 encontros. No primeiro encontro, elas tiveram uma atividade prévia para realizar em casa, elas assistiram um vídeo sobre mudança de cultura com a aplicação do ensino híbrido e da sala de aula invertida, e elas tinham que elaborar 5 perguntas sobre aquele vídeo. Então, elas trouxeram as perguntas para a sala, e em sala a gente abriu a roda de discussão e a gente foi respondendo essas perguntas. Então, tinham lá uma série de perguntas e a gente passou praticamente o encontro inteiro fazendo a resolução dessas perguntas. No final desse primeiro encontro, elas montaram um plano de aula no modelo de sala de aula invertida, que elas aplicaram nas 2 semanas seguintes. Aplicaram, registraram, e elas tinham um diário reflexivo, que eram 9 perguntas sobre a aplicação da aula. Então, a proposta é aplicar e refletir sobre a prática. Então, elas fizeram a reflexão, registraram a reflexão, e aí nós chegamos no encontro 2. No encontro 2, nós socializamos as aulas aplicadas, as reflexões e tudo mais. Elas montaram um novo plano de aula, aplicaram esse plano de aula nas 2 semanas seguintes, fizeram as reflexões no diário reflexivo, e assim a gente foi para o terceiro encontro, e assim por diante, até o último encontro que a gente fez o fechamento dessa formação. Tem alguns pontos importantes desse processo todo, aqui tem um pouco a dinâmica da formação que eu acabei de explicar para vocês, a atividade prévia, a formação, o plano de aula e a reflexão depois. Mas eu queria trazer algumas reflexões aqui ao longo da formação, porque eu acredito que talvez esse caminho que as professoras percorreram seja muito semelhante aos que os professores que vocês trabalham possam percorrer. Então eu trouxe alguns relatos, claro que tem alguns que eu diminuí o relato para ficar mais entendível aqui. Então lá nos primeiros encontros, após a aplicação da primeira aula, a maioria dos relatos basicamente eram esses. Os alunos não têm a cultura da sala de aula invertida, por isso que a aula não funcionou muito bem. Ou eu não conheço ainda as ferramentas, a internet não funcionou corretamente. Então vejam, é um primeiro contato que causa resistência, que causa, muitas vezes, olha, não vai dar certo, olha, o aluno precisa mudar,
a ferramenta não funcionou, a internet não funcionou, eu não sei como fazer isso. Então, é um pouco aquele momento de resistência, como citaram hoje cedo aqui. Mas a resistência é importante, porque a resistência faz muitas vezes a gente refletir, a gente não vai tão afoito, né? Às vezes a gente fala em mudança, parece que toda mudança é positiva, né? É igual quando a gente cita moderno, algo é moderno, parece que tudo que é moderno é bom, né? Mas a gente precisa refletir sobre isso, refletir sobre a mudança. Então a resistência é boa num primeiro momento, porque faz a gente parar e pensar. Mas a gente precisa trabalhar essa resistência, e não é de forma impositiva, é de forma reflexiva. E aí, então, apareceram nos encontros seguintes algumas reflexões diferentes. Como, por exemplo, alguns alunos não fizeram atividade prévia de casa, mas em sala houve muito engajamento. Então, veja, a professora ela já está começando a ver possibilidades. Ou, por exemplo, de repente, essa é interessante, percebi que os alunos estavam se virando sozinhos e que ou eu ia embora de sala, ou eu me adaptava à nova realidade. Então a professora ela fez inclusive esse relato com os olhos marejados, porque ela fala assim, poxa, eu vi os alunos todos trabalhando e um ajudando o outro e realizando atividade, e eu falei, e eu? O que eu faço aqui nesse lugar novo aqui? E ela falou assim, eu tinha duas alternativas, ou eu pegava e ia embora, ou eu sentava e falava assim, vamos trabalhar junto. E aí, ainda bem, ela optou por sentar e trabalhar junto com os meninos. Então veja, o movimento da mudança. A resistência, a reflexão e o movimento para a mudança. E, por fim, aqui mais uma reflexão das professoras, né, que foi muito interessante, que já no último encontro, né, no quarto encontro, muitas delas trouxeram essas questões. Né? Temos que mudar a grade horária, a divisão por disciplinas, para podermos propiciar aulas multidisciplinares. Vejam, de alguém que estava resistindo à mudança, passou por um processo de reflexão, e chegou a um ponto de falar, olha, a gente quer mais. Essa estrutura já não dá mais conta. A gente precisa repensar o currículo, a gente precisa pensar a grade disciplinar, a gente precisa pensar o material, a gente precisa pensar a estrutura da sala de aula. Então, essa mudança ela é possível, mas ela precisa passar por uma etapa de maturação, de reflexão, que essas professoras sinalizaram. E eu acredito que talvez esse seja o caminho que os professores com quem vocês trabalham devam passar ao longo desse processo. Enfim, para finalizar, eu sempre peço isso para os professores e nas formações que eu participo, é que não desistam. A transformação ela precisa ser feita, ela é urgente, a escola precisa se ressignificar enquanto espaço escolar e está nas nossas mãos. Não vai cair de cima, não vai surgir do nada, ela está nas nossas mãos. Tentem, arrisquem, errem muito, porque é assim que a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo. Obrigado, gente.